Julgados e comentados. A jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio dos Julgados e Comentados. Eu sou Fernanda Soares e nesse episódio vamos conversar sobre as possibilidades de regulamentação da inteligência artificial e a necessidade de proteção de dados com a participação de Andrea Villemin, oficial de proteção de dados da Comunidade Europeia e assessora da Comissão de Proteção de Dados do CNMP. Hoje também conto com a participação especial do promotor de justiça Francisco de Carvalho Neto, encarregado de proteção de dados do MP do Paraná. O Brasil aprovou sua Lei Geral de Proteção de Dados em 2018, se baseando em várias normas contidas no texto legal vigente na União Europeia, o chamado Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. Exigências como o estabelecimento de uma normatização jurídica para o tratamento dos dados pessoais, uma devida proteção e conceituação do que são dados considerados como sensíveis e a criação de uma entidade exclusiva para a fiscalização da lei foram contribuições que influenciaram a formação do nosso arcabouço normativo. Mesmo depois da aprovação da lei, contudo, ainda persistem empecilhos para integrar a proteção de dados no Brasil. No início de 2023, levantamento realizado pela consultoria Dairos mostrou que 80% das organizações ainda não estavam adequadas à LGPD, apesar de mais da metade considerar que se tratava de um tema de importância tanto no setor privado quanto no setor público. Os avanços tecnológicos, como a implementação da inteligência artificial para as mais diversas finalidades, também representam dificuldades para a aplicação da lei, considerando que as possibilidades de utilização de dados se tornam cada vez mais extensas e perigosas. E é exatamente para esclarecer esses cenários que chamamos a nossa convidada do dia. Andrea, seja muito bem-vinda. Olá, Fernanda. Um grande prazer estar aqui no Ministério Público do Paraná, juntamente com o Dr. Francisco. É uma honra para mim, muito grande. E eu fico muito feliz de poder participar desse podcast e abordar a temática dos dados pessoais, né? Realmente a gente tem aí a entrada em vigor da LGPD, que altera todo o cenário brasileiro com relação à regulamentação e o tratamento dos dados pessoais. Dr. Francisco, com você também. Vamos lá. Olá, Fernanda. Olá, professora Andrea. É um prazer recebê-la aqui no Ministério Público do Paraná. Estamos todos muito ansiosos pela sua capacitação, pelo que você tem a dizer para a gente. E sinta-se em casa aqui, sinta-se onde você pode falar à vontade, entre amigos, entre colegas aqui, onde você pode explicar um pouquinho e dar um pouquinho do seu conhecimento para a gente divulgar aqui a cultura da proteção de dados dentro do Ministério Público do Paraná. Então vamos dar início a esse tema que é tão caro e tem sido inclusive uma das diretrizes atuais do MP do Paraná. Andrea, o universo da tecnologia ele tem abordado o tema da inteligência artificial de diversas maneiras. E é inevitável discutir também sobre o impacto da proteção de dados no uso deste recurso. Quais são os riscos específicos associados ao uso da inteligência artificial e como eles podem ser gerenciados? E mais ainda, será que a senhora poderia dar exemplos concretos de como uma inteligência artificial pode ser usada em prejuízo do titular dos dados? E quais são os maiores desafios para a adoção desses recursos no âmbito do sistema da justiça? Realmente, a questão da inteligência artificial tem trazido à tona novamente a grande discussão sobre o uso dos dados. A base da inteligência artificial são os dados, na grande maioria das vezes, principalmente, né, quando temos ali a machine learning e várias outras que precisam do tratamento dos dados para chegar na execução, na melhor tarefa a realizar pela inteligência artificial. Então, a gente pode dizer que não estamos falando apenas de dados pessoais, quando a gente fala, né, do uso dos dados pela inteligência artificial, mas é evidente que o uso dos dados pessoais pela inteligência artificial, principalmente, um dos pontos mais críticos, é com relação ao treinamento de algoritmos para algumas precisões e algumas funcionalidades que a gente busca desenvolver com a inteligência artificial. E nesse ponto, quando o assunto é criar alguns profilings ou criar preferências ou criar segmentos, né, que sejam interessantes para atrair o consumidor,
para atrair a participação ou mesmo a facilitar a vida, a nossa vida em alguns aspectos, é necessário, sim, esse treinamento com dados pessoais em algumas esferas, né? Então, aí entra a grande polêmica do uso da inteligência artificial e como é feito esse treinamento. Então, cada empresa vem utilizando técnicas distintas, né, para tentar conseguir realizar esse treinamento respeitando as diretrizes de proteção de dados, mas nem sempre é possível, né? Então, realmente é uma caixinha um pouco complexa da gente entrar e aí faz-se necessário e muito, né, as regulamentações sobre inteligência artificial para poder delimitar o que pode e o que não pode ser feito com relação ao uso dos dados pessoais pelas inteligências artificiais, seja pelo próprio desenvolvimento do algoritmo, seja para o treinamento, seja para o uso, não? E em todos os momentos é possível ter a incidência de dados pessoais e esses dados têm que estar e têm que respeitar, principalmente, né, a questão que são colocadas pelas leis gerais de proteção de dados, não apenas do Brasil, mas de todas elas, né, que existem aí ao redor do mundo. E o que a gente vê é onde há uma grande incidência, por exemplo, de problemas, né, são nos treinamentos, na criação de profiling, né, na questão realmente de utilizar algumas técnicas que podem criar situações onde é indispensável, né, o uso do dado pessoal para o reconhecimento. Então, a gente passa a utilizar vários reconhecimentos para monitoramento. Um exemplo simples que, com inteligência artificial, fica muito mais forte a atuação desse monitoramento e muito mais invasivo com relação aos nossos dados biométricos na utilização desse monitoramento e que pode causar danos, né? Não apenas ao respeito da minha privacidade, como a proteção dos meus dados pessoais, mas também pode permitir vários tipos, né, de problemas futuros com relação às bases de dados, onde são armazenados e coletadas essas imagens, que também podem ser utilizadas para outras finalidades, né? E a gente vê que não é apenas nesse contexto tão específico de tecnologias, mas temos também as questões, por exemplo, com o desenvolvimento hoje de técnicas onde podemos copiar, né, o meu modo de falar, o meu modo de andar, os meus trejeitos, a minha imagem, a minha voz, aqui mesmo nesse podcast, né? Então, a minha voz está aqui disponibilizada e essa voz pode ser clonada e utilizada por outras finalidades para usos, infelizmente, não muito lícitos. E cria-se, então, avatares com a minha voz, com o meu corpo, com os meus trejeitos e até com os meus sotaques, enfim, tudo aquilo pode ser copiado. E aí a gente vê que essa incidência do dado, ela tem que ser cuidada já aí, na disponibilização dessa tecnologia, dessa nova inteligência artificial, para que possamos identificar quando estamos diante de algo que é verdadeiro, daquilo que não é verdadeiro, daquilo que é fake, né? Porque eu posso criar agora muitos, e a gente vai cair ali, por exemplo, num outro exemplo que eu trago para vocês, a questão das fake news. Então, como que a gente faz, né, hoje, para distinguir a olho nu uma fake news? Não é tão evidente assim, e de mais em mais vem se complexificando essa distinção por causa da melhor qualidade, né, do tratamento das informações, dos dados pessoais, entre eles, que são cópias quase que idênticas aos nossos dados reais. Então, como hoje eu vou distinguir que aquilo realmente é uma fake news? E isso, por exemplo, na área da justiça, pode ser muito grave. Inclusive, para questões envolvendo julgamentos, que aqui no Brasil são públicos, o que, para mim, em algumas áreas que são sensíveis, que envolvem menores, que envolvem adolescentes, eu posso facilmente utilizar imagens, copiar, criar fake news em cima daquilo e divulgar isso e trazer graves consequências para toda uma classe, para todas as pessoas envolvidas ali dentro. A exposição, né, eu comento muito, a exposição do Ministério Público nas suas atuações profissionais, a exposição dos próprios juízes. A gente já tinha algumas técnicas que
são a jurimetria, que já foi inclusive proibida em países como a França, né, na Europa, a gente vê que tem uma questão hoje ainda a ser pensada, principalmente pelas cortes judiciais brasileiras, com relação a esse desenvolvimento e como nós queremos poder tratar a informação de uma forma que não invada não apenas a esfera privada, mas que não permita o uso indevido dos dados pessoais, que é algo muito importante, né, para a nossa população, de uma forma geral, é a nossa, eu brinco, né, a nossa matéria de sobrevida na sociedade da informação. Então, a gente precisa estar muito atento e realmente ter muito cuidado com tudo isso que vem acontecendo e estar acompanhando e poder, né, assim como o Ministério Público se colocou como precursor aí de uma resolução para a proteção de dados, também se colocar como precursor nas questões que afetam diretamente o indivíduo e a própria classe de promotores, de membros do Ministério Público, como todos os outros, em relação ao uso da inteligência artificial. Legal, Andréia, professora, muito obrigado. Eu vou até aproveitar e pegar um gancho na sua resposta, porque enquanto a professora comentava sobre os riscos da inteligência artificial, eu fico pensando que talvez seja um caminho sem volta o uso dessa ferramenta, que a inteligência artificial só vai se desenvolver. E nesse ponto aí, aproveitando a sua experiência na União Europeia, especialista na proteção de dados, eu queria saber, assim, como nós aqui no Brasil podemos regulamentar o uso dessa ferramenta para que ela seja viável, possa trazer os benefícios que a ferramenta ela pode nos trazer, mas sem os prejuízos que você acabou de exemplificar aqui e trazer para a gente. As questões do uso da imagem e dos dados na Europa, principalmente pelo poder público, são reguladas de uma forma ainda, né, muito diferente do que acontece atualmente aqui no Brasil. A Europa ela é mais estricta e a questão da publicidade de audiências é um pouco diferente da nossa, né? Principalmente nos meios como Instagram, enfim, toda essa parte das redes sociais, né? Então, comparar diretamente a gente não poderia fazer isso porque é diferente o uso e os critérios que cada país, e eles são muito distintos também, com relação a cada um dos países da comunidade europeia, mas ela está se posicionando hoje já, como eu citei anteriormente, a questão da jurimetria na França, o uso da IA tende a ter uma regulamentação mais estricta, né, pelas próprias empresas que disponibilizam esses instrumentos, já vedando algumas condutas. Então, isso facilitaria no futuro, por exemplo, criações de fake news, ou outras coisas, mas é que nem você colocou, Francisco, é muito complicado a gente dizer que a gente vai retroagir nisso e que não vai mais existir. Estamos indo em direção contrária, realmente cada vez as coisas vão ficar mais 3D, vão ficar mais desenvolvidas no termo do uso da inteligência artificial, e isso faz com que precisamos sim pensar com um pouco mais de acompanhamento no desenvolvimento daquilo que está se passando, para poder criar regulamentações que sejam eficazes. Porque, infelizmente, nós, do direito, temos uma tendência a quando liberamos essa regulamentação, a tecnologia já está 20 vezes mais avançada do que aquilo que a gente regulamentou. E os danos seguem acontecendo. Então, a gente precisa estar mais na ponta, junto com a própria tecnologia, acompanhando esse desenvolvimento de forma a tomar as medidas adequadas. E o que isso significa? Infelizmente, assim como a proteção de dados, a inteligência artificial e o seu uso pela sociedade, de uma forma em geral, mas em particular pelo Ministério Público, pelo Judiciário, pelos órgãos, né, públicos, de uma forma geral, exige toda uma reflexão com relação à organização.
ela demanda que muitas outras normas sejam ajustadas para o seu uso. A gente tem uma tendência a achar que ela cria uma facilidade, a gente pode colocar em qualquer lugar, aquilo facilita. Não, a gente tem que sempre entender que ela traz, sim, muitos benefícios, mas também pode causar muitos danos se a gente não adequar a estrutura de onde estamos agora colocando novas ferramentas que são utilizadas para a finalidade, né? Essas ferramentas para a finalidade, às vezes, de trazer agilidade, de trazer facilidades, enfim. O que ajuda muito, na verdade. Mas a gente tem que entender que não é simplesmente anexar. A gente precisa reestruturar para a inclusão de novas ferramentas e, principalmente, dessas ferramentas que usam inteligência artificial e que transformam mesmo o cenário institucional. É muito importante. Justamente pegando esse gancho que a senhora falou, assim, dessa necessidade de reestruturação que a gente tem que fazer, enfim, né, para poder incluir toda essa temática, a senhora também é responsável pela capacitação de encarregados de proteção de dados que devem existir tanto nas organizações privadas e públicas. Na sua visão, então, quais seriam as competências e habilidades que são essenciais para exercer essa função? Existem ações que devem ser propostas pelos encarregados, e aqui eu penso especificamente naqueles que exercem essas funções no Ministério Público pelo país. Até a gente está aqui nesse momento com o Francisco, que é quem exerce aqui no Ministério Público do Paraná. Então, assim, quais seriam, então, essas qualidades essenciais, né? Tipo, quais as aptidões essenciais, o que deve ser efetivamente trabalhado? Excelente pergunta, gosto muito dessa pergunta e acho muito importante, principalmente aqui no Brasil, que é uma nova profissão, né? Onde a gente carece realmente de formar encarregados de dados. E eu estou muito feliz de estar aqui no Ministério Público do Paraná, né, com o Dr. Francisco, que é um exemplo, né, do que a gente precisa como qualidades para um encarregado de dados. E falo isso com uma certa liberdade. Conheci o Francisco na nossa capacitação de encarregados de dados, né, que foi realizada alguns meses atrás. E a gente pode perceber rapidamente as pessoas que têm facilidade e têm uma capacidade muito nobre, eu chamo até, de trabalhar de forma principalmente indisciplinar. Então, a indisciplinariedade, trabalhar com várias áreas distintas, porque a proteção de dados ela exige conhecimentos jurídicos, claro, mas ela exige também muito conhecimento da área de segurança da informação, que é uma área da computação. Ela também exige muito conhecimento da área da gestão. Então, a gente precisa que a pessoa que esteja à frente dessa área, ela tenha uma visão multidisciplinar e que ela tramite entre as áreas com a mesma facilidade. Às vezes, a gente vê que temos encarregados que se esforçam, né? Mas ele, por exemplo, tem um viés mais jurídico. E aí ele tem muita dificuldade na abordagem de temas mais técnicos, como os temas ligados à área da computação, da segurança da informação, que é uma área imprescindível para que a proteção de dados funcione. Ou, por exemplo, se nós não damos liberdade ao encarregado de poder tramitar pela organização de forma livre, porque a gestão, a organização, a estrutura dessa organização e a alteração de processos para poder receber, então, a proteção de dados, ela é essencial. Eu não tenho como trabalhar na questão da proteção de dados sem eu ter um acesso livre pela instituição. Então, eu brinco, a gente precisa realmente quase de um deus grego, né? De uma deusa grega, porque ela precisa tramitar na organização com muita facilidade, ela precisa ter um conhecimento maravilhoso em direito, o que, por exemplo, aqui no Ministério Público, os nossos encarregados têm isso por natureza, claro, não todos, e ter uma facilidade no mesmo nível na área da informática. Eu acho que quem foi meu aluno já sabe, eu brinco muito, eu falo, não adianta. Agora vocês têm que esquecer que vocês sabem direito e tentar entender da mesma forma como vocês entendem o direito, vocês precisam entender a área da TI, né? Essa área técnica onde os dados estão ali vigorando. Mas eu acho que hoje a gente já tem, de uma certa forma, essa multidisciplinaridade exigida
No nosso dia a dia, né, o promotor de justiça, por exemplo, ele já trabalha de uma forma muito diversificada, mas o encarregado de dados, ele é uma profissão específica, né? Ele não é uma profissão jurídica, isso que eu gostaria que ficasse claro. Ela é realmente uma profissão interdisciplinar. Não sei se eu respondi totalmente assim aos pontos colocados aí, mas eu acho que é muito importante porque a gente vê que, infelizmente, uma análise só técnica não resolve os problemas da proteção de dados. Uma análise só jurídica também não. E sem uma alteração na estrutura e no funcionamento da organização também não. Então, a gente precisa realmente estar com alguém capacitado para poder ser e penetrar em todas essas diferentes áreas com muita facilidade e com muito domínio. E eu parabenizo aqui o Ministério Público do Paraná, né? Que você já tem um excelente encarregado de dados aí, que é um grande exemplo para o Estado, e tenho certeza que para os novos promotores que ingressam ou que serão, vão poder tê-lo, né, como referência, o que é muito importante, porque a gente ir formando os novos encarregados de dados é um desafio muito grande, porque exige muito tempo e treinamento. Professora Andréia, eu também não consigo aqui pensar sobre como a gente pode implementar a proteção de dados sem passar pelo Privacy by Design, que também é uma das suas especialidades, né? Você poderia explicar, assim, de uma maneira mais simplificada para as pessoas que estão ouvindo aqui o nosso podcast, como a experiência ou os estudos na implementação pelo Privacy by Design podem resultar em melhorias significativas na proteção dos dados? Então, como eu coloquei para vocês, essa é uma questão muito boa, né? Novamente, doutor Francisco, porque ela traz a base da proteção de dados. Então, quando a gente fala de proteção de dados, a gente fala em Privacy by Design. Significa que precisamos conceber produtos, serviços ou processos desde a sua concepção, de uma forma incluindo as normativas e as necessidades e exigências para o tratamento dos dados pessoais. É a forma mais simples que eu consigo, né? Definir o que é Privacy by Design para vocês, porque em todas as áreas, principalmente desde a área técnica, então vamos supor que a gente precisa conceber um sistema novo de segurança de informação, um sistema que vai ser utilizado por uma área distinta, né, do Ministério Público. Esse sistema, desde o início, na fase de planejamento da sua existência, ele já tem que pensar como os dados pessoais vão ser tratados e incluir isso desde o início, repito, né, parece que eu estou repetitiva, mas é proposital. A gente tem que incluir isso desde a sua concepção, desde o planejamento. A gente vai criar um novo sistema de informação para cuidar dos processos da área, uma área que às vezes nem cuida, nem trata de dados pessoais, mas ele já tem que ter o pensamento inicial, trato dados pessoais nesse sistema. Esse sistema, de alguma forma, vai necessitar a aplicação, no nosso caso, da LGPD, ou a proteção do direito fundamental da proteção de dados? Porque se sim, na primeira questão, eu já preciso desenhá-lo de forma adequada. Isso eu estou falando do sistema de informação. O mesmo vale para as questões ligadas aos processos. Qualquer processo dentro da organização, ele necessita desde o seu início. Vamos alterar o processo de compra. No primeiro momento, a gente já vai se indagar e já vai incluir a variante proteção de dados. Incluem-se dados pessoais nesse momento, nesse processo? Em alguma fase vai haver o tratamento de dado pessoal? Sim. Se a resposta é sim, eu já preciso ali, no primeiro momento, iniciar o desenvolvimento desse novo processo considerando os dados pessoais. E a terceira fase é o momento que eu vou escrever alguma resolução ou regulamentação, e nela também eu não posso mais escrever nada
e isso se aplica para qualquer instituição pública, se aplica para regras de compliance da organização, pouco importa. Eu preciso também ter o mesmo pensamento desde a origem, desde o momento da concepção. Eu tenho que trazer alguém que vai poder falar, vai envolver dados de pessoas nessa nova resolução, nessa nova regulamentação, nessa nova norma de compliance que vai ser estabelecido. Envolvendo as questões da proteção de dados, precisam estar ali presentes e têm que ser destacadas e priorizadas desde esse momento inicial. Doutora Andréia, a gente falou bastante até agora sobre uma reflexão da LGPD para dentro do Ministério Público. E agora eu queria só fazer algumas considerações em relação, assim, que a senhora pudesse trazer para a gente, em relação à LGPD para fora, no seguinte sentido. O Ministério Público ele tem ajuizado ações com fundamentos na LGPD para proteger os cidadãos. Apenas como exemplo, a gente pode citar um caso, uma ação ali no Distrito Federal, que conseguiu a proibição da comercialização de dados pessoais de devedores por parte da empresa que estava administrando esses dados. De que maneira, então, o Ministério Público pode ser mais eficiente na aplicação da proteção de dados no Brasil, agora pensando em prol do cidadão? Quais seriam as soluções judiciais e extrajudiciais efetivas que a gente pode tomar para garantir essa tutela do cidadão? Outra questão fantástica, né? Realmente, vocês hoje capricharam nas questões. Estou encantada aqui com essa equipe maravilhosa, porque esse tema é um tema de coração, né? Que é a defesa do direito fundamental da proteção de dados, que é um direito ainda muito desconhecido, infelizmente, pela nossa sociedade brasileira, e que a gente precisa, de alguma forma, né, levar ao conhecimento dos titulares, que eles têm os direitos e que eles podem se recusar, às vezes, na grande maioria, a entregar os seus dados pessoais e podem sim exigir que alguns tratamentos não sejam realizados sem o seu consentimento e outras vezes podem, inclusive, fazer objeções, enfim. E a gente precisa trazer esse direito mais para o próprio titular, para que, em primeiro lugar, eu acho que isso é o mais importante antes de qualquer ponto, né? Mas, ao mesmo tempo, enquanto nós desenvolvemos esse direito, que o cidadão brasileiro ainda não é totalmente consciente dele, né? Por ser um direito novo, por ser um direito muito complexo em seu entendimento, mais do que nunca nós necessitamos no Ministério Público. Um termo que a gente usa, entre aspas, tá? Eu gostaria de deixar isso claro, é que é como se o Ministério Público precisasse quase ser o curador desse novo direito à proteção de dados, até a população ganhar e começar a absorver e entender melhor esse direito. Por quê? É um direito difícil da gente entender até onde ele pode trazer uma consequência nesse momento ou no futuro para nós. Então, o Ministério Público ele tem que estar na curadoria do uso dos dados pessoais por terceiros, pelos controladores que detêm os dados pessoais dos titulares de dados. E o titular de dado hoje, infelizmente, ele é um pouco iludido sobre o uso que é dado aos seus dados. É uma questão que eu deixo clara aqui para vocês. A maioria dos aplicativos são gratuitos. E as pessoas acham assim, é gratuito porque está fazendo propaganda do jogo. Ela não entende que é gratuito porque eu estou usando o dado dela naquela análise ou cada vez que ela utiliza aquele instrumento, aquilo me traz para a empresa que disponibilizou o aplicativo gratuito algum tipo de ganho. Ela não consegue entender que a Uber não é uma empresa de táxi, e sim uma empresa de dados. E essa questão, a gente fala assim, o Gmail, que é disponibilizado para todo mundo, as pessoas têm uma certa dificuldade de não entender que a Google não é só um motor de pesquisa, ela é uma empresa de dados, e que essas empresas, a partir dos nossos dados, principalmente os dados pessoais, que elas são
rentáveis e muito, muito rentáveis na sociedade da informação. E o Ministério Público, ele precisa, isso eu acredito, e por isso que eu acho que essa instituição é tão fantástica e maravilhosa, ela estando nesse movimento, ela entendendo, ela colocando esse pensamento de que realmente nós, sociedade, face às indústrias, face às big techs, não? Nós somos praticamente incapazes em alguns momentos. Porque a gente toma uma decisão, muitas vezes movido pela questão econômica, às vezes movido pelo impulso, que podem afetar de forma significativa o uso dos meus dados, inclusive biométricos. Então, teve uma medida recente na Espanha, por exemplo, que uma empresa estava pagando para os jovens para coletar a íris. Então, estamos falando aí de dado biométrico. E esse dado estava sendo coletado sem nenhuma finalidade específica, contra um pagamento, e a Agência Nacional de Proteção de Dados da Espanha simplesmente proibiu essa ação. E eu digo, quem é que está à frente, né, da nossa sociedade para ver que o uso de dados por certas empresas pode ocasionar muito dano, muito perigo? Então, agora eu falo que eu me sinto muito honrada aqui no Brasil, é de saber que o Ministério Público tem essa prerrogativa de poder estar à frente e, como foi, por exemplo, o exemplo que você me citou aí, né, do Distrito Federal, em relação a essa interdição, de alguma forma, do uso desses dados. E a gente faz de uma forma muito corriqueira, um caso que eu gosto muito também de chamar a atenção é o uso de dados públicos por empresas privadas. Porque o dado público ele está disponível para uma finalidade específica, normalmente uma questão de publicidade. Ele não está disponível para outras finalidades e para outras coletas. E o que a gente tem hoje, aqui, infelizmente aqui ainda no Brasil, é que grande parte de empresas privadas usam esses dados públicos da população, que são exigidos pelo poder público, na grande maioria, e disponibilizados em espaços digitais, né, disponibilizados na web, e dão outra finalidade, ou fazem análise, ou extraem perfis, ou criam produtos à base de nós. E aí é todo o perigo, e aí que o Ministério Público é tão importante e tão essencial num país das dimensões do Brasil, né? Então, eu me sinto assim agora, mais do que nunca, muito feliz de ter essa instituição junto nessa proteção. Professora, exatamente a minha pergunta é um complemento, na verdade, do que a professora acabou de responder, que seria em relação ao papel do Ministério Público nesse cenário. Aqui no Brasil nós temos já, por exemplo, a Agência Nacional de Proteção de Dados, que hoje é um órgão responsável, né, por regulamentar o tema proteção de dados e também por aplicar punições a empresas que descumpram essas regras sobre proteção de dados. A ANPD, por exemplo, já puniu até um órgão público, lá, a Secretaria de Santa Catarina, por ter um comportamento negligente em relação à segurança dos dados que ela gerenciava. Nesse cenário onde já existe a ANPD, onde se encaixa o Ministério Público e por que o Ministério Público tem esse papel de protagonista, como a professora disse? Quando a gente já vê que existe uma agência, eu queria entender para que as pessoas colocassem aonde está o Ministério Público, por que ele tem que estar à frente? A agência ela é uma previsão legal, o Ministério Público é uma previsão constitucional. O defensor do direito fundamental da proteção de dados é o Ministério Público. E o defensor dos direitos fundamentais da sociedade é o Ministério Público, garantidor, né, desses, não sei se o termo certo é garantidor, enfim, desses direitos. E o Ministério Público, ele tem, por natureza, enquanto a gente tem uma agência que ainda está iniciando, ela é pequena, ela é uma autarquia, não, a gente sabe as limitações legais que exercem uma autarquia, ela não tem a independência exigida para esse tipo
de tratamento, não? Ela não tem, de outra forma, ainda mais visto da sua própria estrutura. Ela está ligada a outras questões, infelizmente, na sua organização. E a gente vê o que? Temos a ANPD e o Ministério Público podem e devem colaborar, não? Claro. Mas o Ministério Público tem uma previsão constitucional. A proteção do direito fundamental é do Ministério Público. E o que eu acho mais legal é que o Ministério Público tem uma capilaridade nacional. Ele está em todos os estados, ele está em todos os poderes, em toda a representatividade, e o que permite, de uma forma muito rápida, a gente fazer com que esse direito seja respeitado e cumprido da forma que se exige para todos os outros direitos fundamentais nesse país. Doutora Andréia, foi assim um bate-papo fantástico que a gente teve hoje. Eu acho que a gente podia ficar horas aqui. Infelizmente, o tempo do podcast ele vai se esgotando, assim. Eu queria falar assim, foi muito esclarecedor, mas eu acho que mais do que esclarecedor, nós vamos sair desse podcast, na verdade, mais intrigados pela temática, com mais vontade de estudar o tema e principalmente com mais, assim, vontade de verificar como realmente, então, o Ministério Público pode atuar a partir, né, da sua fala. Então, assim, eu queria muito agradecer, né, a presença da senhora aqui. Para quem ainda não sabe, eventualmente, a doutora Andréia, ela é oficial de proteção de dados na Comunidade Europeia. Então, assim, eu quero agradecer demais essa oportunidade de ter a senhora aqui conosco. Nesse momento, agradeço também ao Francisco, né, que foi quem fez essa interlocução da senhora estar aqui hoje. Quero agradecer o Francisco, que é quem, então, assim, desenvolve essa nobre missão de ser encarregado aqui da proteção de dados no MP do Paraná. E que função essa, por vezes, assim, ainda desconhecida, mesmo no âmbito do Ministério Público, que sai, então, né, em outras instituições. Então, o meu agradecimento especial a vocês dois. Dizer, assim, que foi, assim, não posso nem dizer que foi o meu Julgados Comentados favorito, porque senão, né, vou gerar problemas, assim, para mim depois. Mas foi fantástico. Eu também só tenho a agradecer à professora Andréia pelo excelente podcast, pela oportunidade de estar aqui com a gente. Eu me senti, a Fernanda disse sobre a sensação de se sentir ali estimulado. Eu acho que sempre quando eu ouço a professora falar, eu sinto provocado a ir atrás de mais conhecimento. Eu acho que a fala da professora hoje também ajudou demais nesse sentido de a gente ver o quanto a gente precisa caminhar, o quanto essa proteção de dados é realmente muito importante nos tempos atuais. E só agradecer também a Fernanda por abrir as portas aqui no podcast da escola, para a gente poder falar um pouco sobre esse novo petróleo, né, o novo ouro da nossa sociedade atualmente, que é a proteção de dados. Então, muito obrigado por ter se colocado à disposição e por ter vindo aqui falar com a gente hoje. Prazer é meu, né? Foi uma honra muito grande. Deixo aí o agradecimento a todos, né, que se interessam pelo tema, e falo que um caminho não é fácil, mas é muito bonito, e o que a gente defende é primordial, né, para as sociedades, para nós, mesmo como seres humanos, e para as sociedades futuras e para a nossa sociedade como um todo, no sentido que hoje o dado pessoal é o motor, né, da nossa sociedade da informação, que tem o maior valor, né? Então, um grande abraço a todos e muito obrigada. E mais uma vez, muito obrigada, Fernanda, e muito obrigada, Francisco. Muito obrigada, pessoal, que ficou até agora nos ouvindo. Não se esqueçam de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Lembrando que você também pode participar na elaboração dos Julgados Comentados. Para sugerir um tema, encaminhar dúvida, comentário, envia pra gente no e-mail julgadoscomentados@mppr.mp.br ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima. Uma produção Ministério Público do Paraná.